Então vamos iniciar o nosso culto a Deus com a oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da sua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Espírito Santo foi enviado depois que Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus. O Espírito Santo foi enviado para estar conduzindo a igreja, que é a noiva do Senhor Jesus. Então, que através do Espírito Santo nós tenhamos iluminação nos nossos sentidos, que nós possamos aprender as Escrituras de fato como elas são. Deus, nós oferecemos esse culto a Ti. O Senhor é o centro deste momento, o Senhor é o centro das nossas vidas, o Senhor é o centro de tudo. Então receba para Ti este culto, ouça a nossa oração e encha o nosso coração com a sua paz e a sua alegria, em nome de Jesus. Então vamos ler Lucas 19, versículo 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que eu acho interessante é quando nós observamos o significado do nome de Jesus, a etimologia dessa palavra significa Deus é salvação. Ou seja, o nome de Jesus indica exatamente o seu ministério terreno. O nome de Jesus mostra exatamente o que ele veio fazer aqui na terra: buscar e salvar o que se havia perdido. E o legal é que esse nome, ele nos mostra, primeiro, que é Deus quem salva o homem perdido. Então não existe salvação fora do Senhor. Então só existe um único caminho que leva para Deus. E segundo, que Deus é o Salvador. Então Deus salva o homem e de fato o homem é salvo por Deus. Então quando nós lemos aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós entendemos exatamente qual é o ministério messiânico do Senhor Jesus. Ele veio salvar o ser humano perdido por causa do pecado. E o interessante é que quando nós lemos Lucas 19, 10, o que me vem à mente é o seguinte: pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo. E é dentro disso que eu quero trabalhar hoje. É isso que eu quero compartilhar conosco. Então, quando nós falamos sobre as pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo, nós temos uma outra maneira de expressar, e essa maneira é a mais comum de todas: as almas que foram convertidas por Jesus. Então, essa expressão ela é mais popular entre os cristãos, né? Então, quando nós falamos de pessoas alcançadas por Jesus, nós estamos falando, em outras palavras, de almas que foram convertidas por Jesus. E quando nós analisamos aqui Lucas, capítulo 19, versículo 10, e quando nós verificamos o seu contexto, vamos verificar que o texto aqui está falando de uma pessoa específica que foi alcançada por Jesus: Zaqueu. Então, embora a gente possa pegar esse texto e aplicar num contexto assim geral, né, para dizer que Jesus Cristo salva os perdidos, que Jesus Cristo salva aqueles que estão distantes de Deus, mas aqui nesse contexto, o sentido original é que Jesus buscou e salvou um homem que estava perdido por nome de Zaqueu. Então, como nós vamos falar de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus, eu quero começar em primeiro lugar por Zaqueu. Então vamos analisar o contexto de Lucas capítulo 19 e vamos aprender o que Deus irá nos ensinar neste momento. Em primeiro lugar, nós podemos aprender que Zaqueu era um pecador. E isso está nos versículos de 1º e 2º. Olha o que diz, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era
rico. Para os judeus, o publicano era tido como um pecador. Então dizer que uma pessoa era publicana era a mesma coisa de falar para os judeus, é um pecador. Então a gente entende que Zaqueu aqui é um pecador exatamente porque o autor do Evangelho de Lucas faz questão de afirmar que ele era um publicano, para mostrar para os leitores que era a sua profissão e era assim que os judeus o viam. Porque Zaqueu, ele era um judeu, ele era da nação de Abraão, só que ele era tido como uma pessoa que é chamada de vira-casaca, uma pessoa que se levanta contra a sua própria pátria, uma pessoa que se coloca contra o seu próprio povo. Porque Zaqueu, ele era judeu, ele vinha da nação de Israel, mas ele cobrava imposto para os romanos. Então, aquele jugo pesado que havia de Roma sobre Israel, havia aqui a participação de Zaqueu, um próprio judeu ajudando o império a massacrar o seu povo. Então, nós vemos que Zaqueu é tido como pecador exatamente por causa dessa expressão aqui, ó. Ele era chefe dos publicanos. O interessante é que ele não era um publicano, ele era o chefe dos publicanos, ou seja, e o texto aqui destaca que ele era rico. Então, deixa entendido que ele era rico porque ele, de forma indireta, roubava o seu povo. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que Zaqueu era um pecador. Em segundo lugar, nós iremos verificar que Zaqueu se tornou também o buscador. Como assim? Isso está no versículo 3. Zaqueu, o buscador. Interessante, né? Porque primeiro a gente vê que Zaqueu era um pecador. Isso está bem explícito no versículo de número 2. E agora no versículo de número 3 nós vamos verificar que Zaqueu é o buscador. Olha o que diz, ó. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então Zaqueu desejava conhecer o Senhor Jesus, mas primeiro ele precisava resolver um problema. E qual era o seu problema? Está no versículo 3. Primeiro, ele era de pequena estatura. E segundo, havia a multidão. E aí no versículo 4 nós vemos qual foi a solução para o problema de Zaqueu. Olha o que diz, ó. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Se Zaqueu era o buscador, ou seja, ele procurava ver quem era o Senhor Jesus, por causa da fama de Jesus, por causa de tudo aquilo que o povo falava sobre os atos, sobre as obras de Jesus, ele tinha um problema. E esse problema ele estava baseado na sua estatura e também na multidão. O que Zaqueu fez? Ele passou adiante da multidão, ou seja, ele deixou a multidão para trás e depois ele subiu em uma árvore. Então Zaqueu ele solucionou o seu problema para ver quem ele buscava, que era o Senhor Jesus. Agora, o que é interessante é que nós vemos que Zaqueu é um publicano pecador, ou seja, ele é o chefe dos publicanos. Ele ficou rico por causa da sua desonestidade diante do seu próprio povo, diante da sua própria pátria. Ele estava de acordo com aquilo que o Império Romano fazia de errado contra a sua nação, ou seja, o jugo que o Império Romano colocava sobre a sua pátria, ele concordava com isso e ele usufruía disso sobre a sua vida. Ele ficou rico. Nós vemos que de pecador ele também se torna o buscador, porque ele procurava ver quem era o Senhor Jesus. Ele passou a multidão para isso, ele venceu essa dificuldade, ele subiu em uma árvore, venceu a dificuldade da questão da baixa estatura. E agora nós vamos ver em terceiro lugar. Arrependido? Porque aqui relata que ele se arrependeu. Sim, mas nós iremos verificar da seguinte maneira.
Em primeiro lugar, nós vimos que Zaqueu é o pecador. Segundo, Zaqueu é o buscador. Agora, em terceiro lugar, Zaqueu, o salvo. Olha as várias fases da vida de Zaqueu em um único contexto, para você ver tanto que é importante a gente analisar o contexto, né? Por que é tão importante? Porque você observou que eu li o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e eu podia pegar isso aqui, descontextualizar, e você nem perceberia que eu estava falando sobre Zaqueu. Ou melhor, que eu estava lendo sobre Zaqueu. Mas aí, quando eu volto no contexto, você observa as riquezas que a gente aprende sobre a vida do homem. Então, nós vimos que, em primeiro lugar, ele é o pecador, Zaqueu o pecador. Segundo, Zaqueu o buscador, porque ele procura ver quem é o Senhor Jesus. E, em terceiro lugar, Zaqueu o salvo. Essa aqui é a parte mais importante. Olha o que diz no versículo 5, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aqui a gente vê que aquela oração que é cantada numa música, né, que Zaqueu diz: entra na minha casa, entra na minha vida. Nós vemos que é completamente antibíblica, né? Porque aqui é Jesus que chega diante de Zaqueu e diz: desce de onde você está, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Então, quem diz que vai entrar na casa é Jesus e não o contrário. No versículo 5. E aí no versículo 6, nós vemos a resposta de Zaqueu para o Senhor. Olha qual foi a resposta dele, ó. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Que isso, hein? Que coisa linda. Jesus chega diante dele e fala: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Zaqueu, com alegria no seu coração, desce, porque ele buscava exatamente o Senhor. E quando o Senhor chega diante dele e diz que irá dormir na sua casa, e a casa aqui não é o coração, como as pessoas dizem de forma metafórica, né? A casa aqui é literalmente falando. Zaqueu desce e Zaqueu leva Jesus para sua casa com muita alegria no coração, porque é impossível estar na presença de Jesus e não sentir essa alegria que somente Ele pode proporcionar na vida de um pecador. Então nós vimos aqui, nós vimos até agora que Zaqueu ele é pecador, vimos que Zaqueu é buscador, e nós vimos agora aqui que Zaqueu é o salvo. Agora, em quarto lugar, nós iremos verificar que Zaqueu é guiado pelo Espírito Santo. Como assim? Vou te mostrar. Existem dois testemunhos orais que estão registrados aqui imediatamente e eles nos mostram, de fato, que Zaqueu passou da morte para a vida. O primeiro testemunho oral vem do próprio Zaqueu e o segundo vem da pessoa de Jesus. Vamos analisar? O testemunho de Zaqueu, versículo 8. Aqui nós iremos verificar que Zaqueu de fato passou da morte para a vida e por isso ele era guiado pelo Espírito Santo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha que lindo, o arrependimento de Zaqueu. Zaqueu, ele fala aqui para o Senhor Jesus que ele vai fazer restituição sobre pessoas que ele defraudou. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quando nós vemos aqui, imediatamente após Jesus entrar na casa de Zaqueu, que Zaqueu diz, é um testemunho oral, testemunho de Zaqueu: eu vou restituir aqueles de quem eu roubei, aqueles a quem eu defraudei. O que ele está fazendo? Em primeiro lugar, ele está sendo convencido pelo pecado, pela justiça, ele está sendo convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Como que se chama isso? Arrependimento. Como que é o nome disso de uma forma mais popular para a gente entender? Conversão ou
regeneração, o novo nascimento. Se Zaqueu ele é regenerado aqui pelo Espírito de Deus, se ele nasce de novo, se ele agora se torna um cidadão dos céus, então ele faz restituição. Isso aqui é uma prova implícita que agora o Zaqueu pecador, o Zaqueu buscador e o Zaqueu salvo, agora é o Zaqueu guiado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Olha que lindo! Isso é profundo demais, né? Então, o testemunho de Zaqueu, eu vou restituir aqueles que eu defraudei. E ele diz aqui que vai fazer restituição 4 vezes mais. Sabe por que ele fala isso? Porque Zaqueu, como um bom judeu, ele conhecia a legislação mosaica. E na lei de Moisés, dizia que se uma pessoa defraudasse alguém, roubasse de alguém, deveria restituir nessa mesma medida. Vamos ler? Isso está em Êxodo 22, versículo 1. Vamos ler a legislação mosaica. Êxodo 22, versículo 1. Conseguiu encontrar? Uhum. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4. Então, Zaqueu, como um bom judeu, ele vai na legislação mosaica, naquilo que os judeus, os israelitas tinham como padrão de conduta moral. E ele diz, todos aqueles que eu defraudei, todos aqueles que eu roubei, agora eu vou fazer restituição. O Espírito Santo convenceu aquele homem, ele se arrependeu, ele nasceu de novo e agora, através do seu testemunho, ele está dizendo que vai restituir os seus defraudados. Agora, olha o segundo testemunho sobre a conversão de Zaqueu. É o testemunho de Jesus. E através desse testemunho nós vemos por que a gente pode dizer que Zaqueu é guiado pelo Espírito Santo a partir desse momento. Versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Que lindo, meu Jesus amado. Olha que profundo. Anteriormente ele podia ser chamado de filho de Abraão, porque ele vinha de Israel, o Israel físico, o Israel nacional. A partir desse momento, depois do seu arrependimento, Zaqueu tornou-se filho espiritual de Deus. E o mais interessante é que quando ele se torna filho espiritual do Senhor, ele é adotado na família de Deus, que é o povo, a sua igreja, aqueles que são salvos por Jesus, aqueles que são alcançados pelo Salvador, a sua família compartilha dessa bênção. Olha esse comentário aqui dessa Bíblia, eu achei muito top, eu estava esperando você chegar nele. Observação: a vinda de Jesus significa que o perdido Zaqueu foi procurado e encontrado, filho de Abraão, um descendente de Abraão e agora um verdadeiro filho por meio da fé em Jesus Cristo. Amém. Top, né? Então, exatamente. Então, aquele que anteriormente era filho nacional de Abraão, filho físico de Abraão, agora é filho espiritual do Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você se lembra que Zaqueu buscou a Jesus? Uhum. E agora quem o buscou de verdade? Jesus. Ele achou que estava buscando o Senhor, mas quem o buscou e o encontrou de fato foi o Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 10 que nós lemos, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Esse foi o primeiro exemplo que eu quis destacar aqui sobre almas convertidas pelo Senhor Jesus. Nós continuamos, amor, ou já paramos por esse vídeo? 20 minutos já. Pode continuar. É? Então vamos continuar. Vamos para o segundo exemplo de uma pessoa que foi alcançada por Jesus. Ou seja, em outras palavras, de uma alma que foi convertida por Jesus.
Nossa, que ensinamentos, né? Sobre Zaqueu. Meu Deus do céu. Então vamos lá. O segundo exemplo que eu quero destacar aqui. Pronto, amor. O segundo exemplo que eu quero destacar aqui para a gente poder aprender é sobre Natanael. Que nome lindo, né? Natanael significa dom de Deus ou Bartolomeu. Na Bíblia, no Novo Testamento, Natanael e Bartolomeu, esses dois nomes, eles falam da mesma pessoa. A história de Natanael está registrada em João capítulo 1. Vamos para lá? É um livro depois de Lucas. Que estudo, hein? Eu amo a palavra de Deus. Sola Escritura. João capítulo 1, a partir do versículo 45. Então aqui, amor, é da seguinte maneira. Nós iremos verificar, é porque o culto que eu estou prestando aqui, irmãos, é com a minha esposa, a Deus. Todos os dias nós temos o objetivo de fazer isso. Então por isso que eu disse amor. Então, aqui no versículo 45, nós iremos verificar o ceticismo de Natanael. A incredulidade que ele demonstrou. Vamos verificar. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe buscou a Natanael para dizer essas boas notícias a ele. Achamos aquele de quem o Antigo Testamento profetizou. Para eles não era o Antigo Testamento, era a Bíblia, era as Escrituras da época. Mas para nós, por causa do Novo Testamento, se tornou o Antigo Testamento. Mas para a gente poder entender, Filipe diz, aquele de quem o Pentateuco falou, a Torá falou, a lei falou, os profetas falaram, aquele de quem a nossa Bíblia relatou, chegou entre nós, Jesus de Nazaré. Natanael, ele se demonstra cético em relação a isso, incrédulo. Por quê? Versículo 46, tanto que estudar o texto sagrado é outra vida, né, amor? Versículo 46. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqui parece que Natanael está desprezando Nazaré, não é verdade? Uhum. Mas ele não está desprezando, se a gente analisar de verdade. Sabe por quê? Natanael sabia que as profecias que Filipe acabou de dizer aqui agora, no versículo 45, que estavam registradas na Torá, né, que era a lei de Moisés, né, ou seja, os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, as profecias que estavam ali registradas diziam que Jesus viria de Belém, de Judá. Ele nasceria em Belém. Então, quando Natanael se mostra cético aqui, não é porque ele está desprezando Nazaré por ser uma cidade obscura, por ser uma cidade de menor porte, não, mas é porque ele sabia que as profecias apontavam que o lugar do nascimento do Messias seria em Belém, porque ele deveria vir da família de Davi. E de onde Davi veio? Belém de Judá. Então, a gente verifica que Filipe, ele faz uma coisa que a igreja deveria fazer com todos os pecadores perdidos, com todos aqueles que precisam conhecer a Jesus. O convite, vem e vê Natanael. Tire as suas próprias conclusões, tire as suas dúvidas. Vem você ver e analise você mesmo. Venha comigo que você verificará se aquele de quem eu estou te falando não é sobre quem Moisés escreveu, sobre quem os profetas escreveram. Vamos lá? E você poderá tirar suas próprias conclusões. Agora, olha que interessante, nos versículos 47 e 48, a surpresa de Natanael. E por que ele ficou surpreso? Versículos 47 e 48. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele,
Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, culpa. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Jesus aqui mostra para Natanael que ele tem um atributo que só pertence a Deus. E somente o Messias poderia ter: onipresença e onisciência. Natanael, quando você estava ali, debaixo da figueira, eu estava ali também. E aquilo que você fez, se você orou a Deus, o que você fez ali, eu vi e eu ouvi todas as coisas. Natanael foi surpreendido pelo Senhor Jesus. Sabe por quê? Quando Natanael estava naquele lugar ali, ele verificou bem se tinha alguém perto e não havia ninguém por perto, a não ser a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplando os bons e os maus. Deus é onipresente e presencia tudo ao mesmo tempo. Natanael é surpreendido. Agora, olha o que diz o versículo 49. E sabe o que nós vamos ver aqui agora? A partir do versículo 49? Aquilo que é o mais importante no texto para Natanael: a sua salvação, a sua regeneração, a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Olha o que ele diz, ó. Ele vai demonstrar a sua fé em Cristo. Olha o que ele diz. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando Filipe convida Natanael, fala assim, ó: vem ver, tire as suas próprias conclusões. Natanael vai com Filipe. E quando ele chega diante do Senhor Jesus, e Jesus o surpreende, dizendo que ele o viu onde ele estava, antes que Filipe o chamasse, ele diz: tu só pode ser o Messias que Moisés profetizou e que os profetas profetizaram. Tu és o Filho do Deus vivo. Natanael aqui demonstra que ele acredita em Jesus e coloca toda a sua fé no Messias de Israel. Por isso que aqui ele é salvo, porque a salvação, ela não depende de nada. Ela é de graça. Ela não depende do nosso esforço. Ela não depende das nossas obras. A Bíblia fala que Deus nos salva através de Jesus. Mas aí há um paradoxo aqui que é interessante, porque a mesma Bíblia que diz que a salvação ela vem de Deus, é um dom de Deus, e ela vem através da obra de Jesus, ela diz que nós precisamos acreditar para que possamos ser salvos. Então, a mesma Bíblia que diz que nós não precisamos fazer nada, diz que a condição para que sejamos salvos é crer. Crer no Messias. E é isso que Natanael faz aqui. Ele coloca a sua fé em Jesus, que é o verdadeiro rei de Israel. O verdadeiro rei de Israel não é Saul, não é Salomão, não é Davi, não é Josias, não é Ezequias e nem qualquer outro rei. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. E aí nos versículos 50 e 51, Jesus vai falar sobre o futuro de Natanael, agora que ele foi salvo por ele. Olha o que ele diz, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha que lindo. Existem estudiosos que dizem que aqui há uma referência implícita sobre a ascensão de Jesus, que era quando Jesus, depois da sua morte e depois que ele passasse 40 dias com seus discípulos falando sobre o reino de Deus, aquele momento que ele sairia da terra e subiria para o céu. Então, há estudiosos aqui que enxergam a ascensão de Jesus. Jesus falando para Natanael implicitamente, para que ele pudesse entender, ó, você verá a glória do Filho de Deus.
a ascensão do Filho de Deus. E quem foi Natanael? Um dos 12 apóstolos de Jesus. E quem eram os discípulos que estavam com Jesus quando ele foi assunto ao céu? Quando ele foi recebido ao céu? Natanael. Qual é o significado do nome de Natanael? Dom de Deus. E agora aqui ele está diante de quem? Do maior dom de Deus para a humanidade. O significado do seu nome é dom de Deus. E agora aqui ele recebe o maior dom de Deus que existe, que é a salvação, que é o perdão dos pecados, que é a vida eterna, a regeneração, a transformação, a libertação. Natanael agora é mais uma das pessoas que foram alcançadas por Jesus, mais uma das pessoas que foram regeneradas pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos encerrar com o terceiro e último exemplo que eu deixo aqui para nós nesse culto, amor, que estamos prestando a Deus. Nós vimos que o Senhor Jesus, ele alcançou Zaqueu, nós vimos que Jesus alcançou Natanael, e agora em terceiro lugar, o terceiro exemplo que eu deixo é sobre a mulher que foi flagra em adultério, a mulher que foi apanhada no ato de adultério. Isso está lá em João, capítulo 8. Fala a verdade, amor, analisar o texto das Escrituras é outra coisa, né? É vida, né, pra gente, né? João, capítulo 8, já vamos ler os versículos 3 e 4. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. O interessante aqui é que nós vemos que os escribas e os fariseus, eles não eram chamados de hipócritas por Jesus à toa. Porque o que eles dizem aqui? Esta mulher foi apanhada no ato de adultério. E quem eles trazem diante de Jesus? Apenas a mulher. Se ela foi apanhada no ato de adultério, ela estava com quem? Com a cama? Ela estava com quem? Com o cachorro? Ela estava com um homem. Ela foi apanhada no ato, ou seja, enquanto tinha relações sexuais com o homem. E quem eles trouxeram apenas? Apenas a mulher. Ou seja, aqui os escribas e os fariseus estão demonstrando que eles são cúmplices do adúltero. Eles só trouxeram a adúltera, só a mulher apanhada em adultério, mas deixaram o homem que também foi flagrado em adultério ir embora. Deixaram ele livre, porque ele